Hoje a gente tem milhões de pessoas clamando por uma anistia, que é uma das maiores covardias da história do Brasil. Porque quando um batom gera uma pena sobre uma mulher maior do que um traficante, precisamos ressignificar para que lugar estamos indo como povo, como nação, como Estado de Direito. Alguém está comigo? Diga amém. E eu não estou falando sobre política, eu estou falando sobre o básico. Porque poderia ser a minha esposa ou a esposa de alguém, poderia ser a mãe dos meus filhos ou a mãe dos filhos de alguém. Mas o momento que estamos vivendo no Brasil, ele é simbólico. Se nós nos calarmos, e eu não falo de manifestações, embora elas sejam válidas, eu acho que a gente precisa se envolver até mais. Mas eu estou falando sobre clamarmos como povo de Deus. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Sabe, a resposta para a nação e para as nações não é um novo político, embora podem até ser usados por Deus, porque alguns são usados pelo inferno também. Não é sobre uma conjuntura política, mas cremos que no final de todas as coisas, no apagar das luzes, a única resposta que muda a história de um povo é quando o Deus do povo se move em favor do seu povo. Alguém está comigo? Diga amém. O que a igreja evangélica ainda não entendeu é que todo esse movimento contrário à própria igreja é patrocinada pelos inimigos da igreja de Jesus. Irmão, guarda isso: o único lugar em que inimigos se degladiam entre si é no campo de batalha, quando vem contra o povo de Deus. Esse lugar não é o lugar da igreja de Jesus, esse lugar é o lugar do inferno. Os nossos inimigos se degladiarão entre si, eles serão confundidos por tentarem nos confundir, serão parados por tentarem nos parar, serão cancelados por tentarem nos cancelar. Mas a igreja, ela só resiste enquanto está unida. A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Igreja de Jesus, Lagoinha Alphaville, entenda algo: os evangélicos nunca foram alvo da mídia, nunca foram interesse da mídia, até que o IBGE despertou a política para entender que uma nação evangélica pode mudar a história de uma eleição. Não é porque eles amam a nossa fé, é porque eles querem nos usar em troca dos seus próprios interesses. Estamos em uma batalha, e tem a ver com lobby político, tem a ver com mídia, tem a ver com levantes do inferno. Isso é orquestrado. Eu não sei se você percebeu, mas até metade de dezembro do ano passado não havia praticamente um corte contra o seu pastor. Mas desde a primeira semana de janeiro, depois do Vira Brasil, depois que ficou escancarado na nação o que algumas mídias têm para oferecer e o que a igreja de Jesus tem para derramar, começa então uma perseguição. Ela não é de forma orgânica, ela não é voluntária, não, ela é orquestrada, ela é patrocinada, tem gente por trás, tem estratégia envolvida. E eu queria te falar algo: todas as vezes, biblicamente, que algo se levanta para paralisar o mover de Deus, o mover de Deus se fortalece ainda mais. Pode até tentar parar o pastor dessa casa, mas não conseguem parar o mover da igreja de Jesus no Brasil. Você sabe por que eu e minha casa estão andando com uma comitiva? Você sabe por que meus filhos vão para a escola de carro blindado e policiais armados? Não é porque o pastor de Lagoinha Alphaville está deslumbrado, não, irmão. É porque tem muita gente tentando paralisar o que Deus começou a fazer aqui. Eu estou falando de coisas que você nem imagina, de homens armados a ameaças. A gente já pegou muita coisa nesse tempo aqui de Alphaville, nesses últimos meses se intensificou muito, e é tudo muito direcionado, é para paralisar, porque a Bíblia diz que se você fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Se tem alguém tentando amedrontar o pastor de uma igreja, é porque algo gerou um incômodo. Tim Keller, ele diz que não mataram Jesus porque ele era um cara legal. Você não mata caras legais, você crucifica ameaças. Diante de Deus eu falo com muito temor e humildade também, não é falsa modéstia. Eu não sei o que viram em nós, mas alguma coisa perceberam. Eu não sei o que pensam sobre nós, mas alguma coisa eles pensam. E provavelmente o que pensam a nosso respeito não corrobora com o que eles têm planejado e pensado a respeito do futuro, porque tem muita coisa se levantando e acontecendo. Eu vou falar aqui de forma muito indireta. Tem uma mobilização dentro da política de São Paulo. Eu sei qual é o lugar e eu sei de onde vem, mas eu não vou falar abertamente. Tem uma mobilização para paralisar a nossa igreja no meio de um culto lotado domingo, 18 horas. Tem uma mobilização para tentar gerar enfraquecimento de credibilidade e tentar colocar a gente numa pauta negativa. A minha pergunta é: por que isso não aconteceu 2 anos atrás, 3 anos atrás, 6 meses atrás? Mas em algum momento na história uma igreja ousou sonhar talvez mais alto do que o establishment gostaria que uma igreja sonhasse, e isso gerou incômodo. Uma voz falou no alto escalão da política brasileira: não vai acontecer esse evento no estádio, mandem avisar. Mas uma voz no trono falou: já aconteceu e tenho dito. E é por isso que tem muita gente contrariada,
porque leis foram alteradas, portas se abriram, mas aconteceu aquilo que Deus disse que aconteceria. Vimos milhares de pessoas reunidas, milhões de famílias tocadas, algo inédito aconteceu na nação. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém, glória a Deus, aleluia. Como explicar uma igreja que há 2 anos e meio começou a sonhar coisas grandes e os sonhos começaram a se tornar realidade? Como explicar que aquilo que nós temos profetizado no púlpito, pouco tempo depois tem se realizado, irmão? Tem até liderança cristã revoltada com o fato de que estamos mostrando que com uma boa gestão e pureza dá para fazer mais do que a gente já viu fazerem no passado. Irmão, é uma denúncia. Uma igreja tão recente ser tão ousada e as coisas saírem do papel, isso é uma denúncia. Seria poderoso se a igreja entendesse a força que ela tem, porque a gente pode afetar governos, a gente pode afetar cultura, a gente pode afetar a educação, a gente pode afetar as artes. O problema é que algum tempo atrás a igreja evangélica disse: as artes são do inferno, o inferno tomou posse do que a gente disse. A igreja disse: a política é do inferno, e a política tomou posse daquilo que a gente disse. A gente disse: a cultura, a televisão é do inferno, o inferno tomou posse do que a gente disse. Eu tenho um amigo em Brasília que ele diz que o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Sabe por que a igreja não é mais poderosa? Porque a gente se divide. Porque tem muita hipocrisia travestida de zelo. Porque tem muito crítico estéril que nunca plantou igreja, não prega Jesus para ninguém, mas quer questionar quem está fazendo o que ele nunca teve coragem de fazer. Você sabe por que o Brasil, de nação católica, de maior nação católica do mundo, está se tornando a maior nação evangélica do mundo, e ainda assim a gente não está vendo tanto efeito quanto poderia ver? Porque vemos lideranças que profetizam sobre coisas que, quando vem o que profetizaram acontecendo na liderança da igreja do lado, começam a questionar aquilo que por muito tempo aguardaram que o Senhor fizesse. O que a gente está vendo nesses dias é uma hipocrisia sendo exposta em púlpitos do Brasil e através de teólogos da internet. Eu quero que o Senhor faça na nação, desde que Ele faça a partir do meu ministério, da minha igreja. Eu quero que o Senhor toque essas pessoas na nação, desde que elas estejam sentadas na primeira fileira da minha igreja e do meu auditório. Não, do Senhor são os céus e a terra. É Ele quem escolhe quem Ele quer, pro que Ele quer, no tempo que Ele quer. O Senhor faz do jeito dele, no tempo dele. O tempo de Deus é perfeito. Um pastor evangélico fala assim: crescemos em meio à invisibilidade, até que em algum momento entenderam que o voto da Dona Maria tem peso 1 e o voto de um doutor em política tem peso 1. Mas os políticos têm para si meia dúzia de doutores de política. Mas a nação tem 6 milhões de Marias que podem voltar. E esse pastor ele fala: quando perceberam que a massa evangélica tem força para decidir muitas coisas, começa então um interesse sobre quem somos, o que pensamos, como nos movemos. Mas entenda, não é um interesse genuíno. Estão tentando entender como a gente se articula para tentar se envolver e nos manipular. Brasil não é sobre um presidente, não é sobre um projeto político. É sobre uma nação que dobra os joelhos e clama. É sobre uma nação que pega os filhos e traz para a igreja e ouve sobre princípios de Deus. É sobre uma nação que os pais ensinam seus filhos sobre o que é gênero, como se forma caráter. Porque se a gente esperar que a escola ensine para os nossos filhos sobre sexo, não dá para a gente reclamar se eles forem ativados de forma antecipada a respeito de sexualidade. Existe uma cartilha para gerar neles confusão. Existe um projeto para gerar neles confusão. Mas quem tira a confusão da criança é a criação do próprio pai. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho, para que quando ele crescer não se desvie dele.